Fala, meus amigos são paulinos, um excelente sábado, um bom final de semana para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do São Paulo nessa preparação para o clássico contra o Palmeiras neste domingo às 16 horas no Morumbis. Será que o Morumbis vai lotar? Apesar dos ingressos que estão bem caríssimos para o jogo? Mas enfim, estou trazendo um corte com essas últimas informações, provável escalação do São Paulo. Além disso, jogo muito importante para o Tricolor, que está focado pelo menos para se classificar para a Libertadores do ano que vem. Lembrando, o São Paulo está a 2 pontos do primeiro time do G6, que é a equipe do Bahia. Mas o Bahia tem um jogo a menos em relação ao São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí com o vídeo. Renato Pérez está ali do ladinho da Gabi, no CT do São Paulo. E para falar também do jogo de ontem, né, meu amigo? Que dá moral para o time chegar um pouquinho mais animado para esse clássico. Mas eu quero saber de você se todos os jogadores titulares que de uma certa forma estavam afastados, alguns estavam no banco ontem e não foram utilizados, se eles têm condição de voltar para deixar o time ainda mais forte também. Salve, salve, Joana. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o nosso Tá 1. Se eu esticar o pescoço aqui, eu vejo a Gabi. Realmente são vizinhos aqui, Palmeiras e São Paulo, na Barra Funda, aqui, Zona Oeste de São Paulo. Bom, vamos lá. É uma pergunta bem complexa, porque o São Paulo vem sofrendo muito com essas lesões. Ontem, o Crespo teve uma boa notícia, né? Ele pôde escalar o Luiz Gustavo. E aí a gente precisa falar muito desse jogador, porque foram 6 meses sem atuar. Ele jogou os 90 minutos hoje num São Paulo todo improvisado. O Luiz Gustavo jogou como zagueiro, né? Mas ele voltou, jogou bem os 90 minutos, é uma peça importante, é um reforço com experiência para o time do São Paulo. Só lembrando que ele teve tromboembolismo pulmonar, foram 6 meses fora, o último jogo dele foi pela Libertadores, né? Então ele está de volta. O Oscar voltou a estar no banco de reservas, jogador também importante, não chegou a entrar, mas estava no banco de reservas. Então aos poucos o São Paulo vai tentando voltar a essa normalidade para o Crespo poder trabalhar. Uma coisa é o seguinte, Joana, vou falar 2 frases aqui que você nunca deve ter ouvido. Mudar a chavinha ou virar a página. Por quê? Porque a eliminação na Libertadores, você ri porque é assim mesmo. A eliminação na Libertadores, Joana, ainda dói, ainda mais por toda a história do São Paulo e a tradição do São Paulo nessa competição, né? Então, ontem eu conversando com alguns torcedores na rua, para aquele nosso popular Povo Fala, eles realmente estavam muito resignados. Só que quando eu falei, olha, vem o clássico por aí o torcedor fica mais esperançoso, porque você sabe muito bem que um clássico pode mudar tudo e essa é a grande expectativa do São Paulo. Vai jogar em casa com torcida a favor e vem de um excelente resultado, porque acabou com uma uruca. Eram 4 derrotas seguidas. Entre essas 4 derrotas, 2 para a LDU. Teve até o Luciano fazendo gol, se reencontrando com as redes. O Luciano não marcava há 13 partidas. Então, ou seja, o São Paulo jogou bem. Teve o Rigoni expulso, né? Ou seja, mesmo assim conseguiu vencer o Fortaleza. A gente sabe que o Fortaleza não está lá naquelas melhores condições, mas o fato é que essa vitória deu moral e o time vem para esse clássico querendo subir mais na tabela, né? Se aproximar ali, até lembrando o que disse o Luiz Gustavo ontem na partida. Ele disse o seguinte, realmente foi muito dolorida a eliminação na Libertadores, mas agora a gente tem que trabalhar, não tem outro jeito para estar na Libertadores do ano que vem. Então esse clássico pode mudar muito as coisas aqui pelo lado do São Paulo. Joana de Assis, gostou das frasezinhas que você nunca ouviu? Virar chavinha você nunca usou, né? Nunca ouvi. Você é maravilhoso como sempre, é isso. Vitória importante, na raça, com alguns jogadores mostrando essa raça que o torcedor quer ver para poder encher o Morumbis para esse jogo contra o Palmeiras, que a gente sabe que o Morumbis, a torcida faz toda a diferença, tem feito toda a diferença para o São Paulo ao longo desses últimos anos. O torcedor não pode abandonar, não. Obrigado. Servir para o São Paulo mostrar que a má fase passou. O São Paulo já voltou aos trabalhos após retornar da vitória de 2-0 para cima do Fortaleza na última quinta-feira lá no estádio Castelão. O resultado trouxe um pouco de alívio após o momento ruim na temporada, com 5 derrotas em 6 jogos. E este novo sentimento é fundamental agora, já que neste domingo tem clássico contra o Palmeiras aqui no Morumbi. O único jogador suspenso é Rigoni, expulso no primeiro tempo contra o Leão do Pici. Hernan Crespo ainda tem atletas no departamento médico.
mas vai contar com Lucas, que foi poupado, e Arboleda, que cumpriu suspensão. Marcos Antônio e Oscar foram relacionados e não entraram, continuam à disposição. Alan Franco é dúvida. Luiz Gustavo, pela primeira vez, entrou em campo após se recuperar de um tromboembolismo pulmonar e atuou toda a partida. No choque rei do primeiro turno, que foi realizado em Barueri, vitória do Palmeiras por 1-0. O momento é de alívio, mas o tricolor precisa da segunda vitória consecutiva na semana para acabar de vez com este momento incômodo, principalmente após a frustrante eliminação na Copa Libertadores da América. Obrigada, Peters. Não precisa nem desenhar para a gente saber, né, que é muito importante vencer o clássico. Eu tô fazendo essa brincadeira porque o Peters tem um quadro no Hora 1. Entendeu o que é que eu desenho? A gente sabe muito bem que vencer um clássico pode mudar, pode ou bagunçar de vez a casinha ou arrumar tudo. No caso do Palmeiras, é difícil bagunçar. Né? Perder um clássico não vai bagunçar muito. Vai ser ruim pelas pretensões de Campeonato Brasileiro, mas não vai ser um horror. Agora, para o São Paulo, pode ser bem pior, justamente pelos dois baques que teve já na temporada. Eliminação na Copa do Brasil e também na Libertadores, né, Alex? Cara, a eliminação pegou muito pesado da Libertadores no Flamengo, deu para perceber, né? E tanto que o gol não só dos 13 jogos, do gol feito agora pelo Luciano, você vê da maneira que foi o peso que ele estava carregando, porque ele teve chances importantes contra a LDU, né? Então, ali é uma frustração grande. Não, ele teve chances importantes no primeiro jogo e disse que não podia errar como errou e no segundo errou. Também. Deve ter sido muito frustrante mesmo. E o clube, né, com a tradição gigantesca de tricampeão de Libertadores, acaba sentindo. E esse resultado com todas as baixas, tudo que tem que fazer, todo mundo que tem que recuperar, foi importantíssimo, porque traz algo realmente de uma confiança que agora o clássico ele pode sacramentar e sedimentar esse caminho. Porque, ao mesmo tempo, ele precisa ganhar para entrar, né, ali, chegar mais perto ainda do G4 ou, de repente, até entrar nele e atrapalhar um rival brigando pelo título, né? Mas para quem está atrás dessa maneira e vai jogar em casa e ganhar um jogo do seu rival, vivendo o momento que o Palmeiras vive, pode trazer ótimas coisas, né? Concorda com a Alex, Belli? 100%. Ela revirou o olho ali, 100%. eu fiquei achando que ela estava discordando. Não, até porque o Palmeiras passou por uma derrota num clássico emblemático esse ano, que foi a eliminação da Copa do Brasil para o Corinthians, o maior rival da equipe do Palmeiras. E isso deu um baita de um respiro para o Corinthians. E a gente falava muito desse jogo como um possível barril de pólvora, né? Teve torcedor do Palmeiras pedindo a cabeça do Abel Ferreira depois dessa partida. Que loucura, né? Então, para vocês verem como o futebol... É que a exigência é grande por causa da entrega muito boa. E porque o torcedor do Palmeiras está mal acostumado também, né? O torcedor que está acostumado a vencer, a levantar títulos. E diante de um Corinthians extremamente fragilizado, numa crise política, com os jogadores ali dentro dos seus 11 interessantes, mas sem o elenco recheado que o Palmeiras tem, perdeu. Foi eliminado pelo rival na Copa do Brasil e tá aí firme e forte no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um Palmeiras que se blinda muito bem disso. Sim. E do outro lado a gente vai ter um São Paulo que tá buscando essa retomada de confiança, né? Ficou 4 jogos sem vencer, venceu a equipe do Fortaleza, o Luciano respirando mais aliviado, que foi um jogador que subiu muito de produção desde a chegada do Crespo. Então, claro, o clássico é importante para os dois lados, as aspirações do Palmeiras e do São Paulo são extremamente legítimas. Agora, vencer um clássico contra o Palmeiras, para a equipe do São Paulo, é mais do que respirar aliviado. Acho que é dar um pouco mais de esperança para esse torcedor são paulino que também está muito mal acostumado, né? Durante muitos anos figurou como grande protagonista do continente. Então, para o torcedor são paulino, a eliminação da Copa do Brasil dói, a eliminação da Libertadores dói muito, e no Campeonato Brasileiro talvez nem tenha mais aquela chance de levantar o caneco, mas pelo menos se garantir na Libertadores do ano que vem, conquistando esses 3 pontos num clássico e, quem sabe, dificultando a vida do rival para vencer o título, é uma baita de uma receita. O São Paulo, nesse momento, na tabela de classificação, é o 7º colocado, tem 38 pontos e 26 jogos. Então, não tem nenhum jogo ali para tirar, né, de atraso. Agora, o Departamento Médico de São Paulo também vem sendo destaque no noticiário, porque são 8 jogadores que estão tratando problemas. E aí eu tenho aqui uma lista dos jogadores que mais perderam jogos por lesões no ano.
Caleri, 32 jogos. Porque é lesão de cruzado. De cruzado, é um longo tempo, né? Não tem o que fazer mesmo. O Oscar e o Lucas Moura, 29 jogos. O Yang, 23 jogos. O Rian, 17 jogos. Agora o Oscar volta. Qual é a importância desse retorno? Porque é um jogador também que teve pelo menos 4 passagens aí no departamento médico, a última um pouco mais grave, né? Por uma questão de coluna. Né? A importância de ter esse jogador, que eu sei que está há tempo se recuperando, não se contava muito com ele antes da pausa para a data FIFA, mas ele já fica no banco, daqui a pouco começa a ganhar uma minutagem, começa a aparecer de novo. E por isso que os bons resultados ajudam a dar um pouco mais de tranquilidade para o departamento médico, né? Senão você tem que acelerar um processo e fica ruim. E pior do que isso acontece? Acontece. É mesmo? Acontece, porque tem que dar uma... Não tá andando as coisas. Um jogador tão importante, tão bom, você quer colocar, de repente, para jogar. E acelerar um pouquinho para qualquer que seja o problema. Às vezes o problema articular eu consigo levar com uma dor, mas o problema muscular eu não consigo. Né? Então ali você pode até agravar. E pior do que uma lesão que te deixa um tempo grande fora, são lesões que você vai e volta, vai e volta. A falta de confiança para isso, ela é muito grande, né? Ela te incomoda um pouco mais. Então você precisa de um lastro, de um trabalho um pouco mais de tempo. Paciência. E a volta do Oscar é super importante, porque é um jogador importantíssimo. A pena o Lucas está enfrentando essa situação com o joelho dele. E a volta do Luiz também, né, cara? Que é uma... Jogadoraço, né, cara? Isso aí ajuda muito para poder realmente ganhar força e dar mais opções pro Crespo. Porque eles voltando agora do departamento médico, né, Kelly? Eles não vão ter jogos em sequência de 90 minutos, mas se tornam opções para que em 45, 30, 60 minutos você mantenha um elenco realmente forte, porque também a falta de ter Libertadores e Copa do Brasil ajuda o São Paulo até a semana para trabalhar. E até presença no vestiário também, né, Belly? Porque não que eles estejam fora do contexto do clube, eles estão lá tratando as suas lesões, estão encontrando com seus companheiros, estão em contato com seus companheiros, mas ali eles vão estar no vestiário, o Oscar vai estar no banco, né? Tem o Lucas também. Enfim, são jogadores que, no fim das contas, eles fazem parte desse corpo que vai motivado para um clássico. Com certeza, você vai ver um Rian Francisco, um garoto jovem, olhando para o Oscar. No mesmo vestiário, olhando para um Lucas, que provavelmente ele jogou muito com os dois no videogame. Sim, né? É verdade. E hoje eles dividem o mesmo vestiário, então isso faz muita diferença, né? O caso do Rian também, uma lesão, mas enfim, pode encaixar que qualquer garoto, qualquer jogador jovem que olhe para o lado e veja ali suas grandes referências. Isso motiva, né? Isso mexe com o ânimo dos atletas. Claro que Oscar e Lucas, com toda certeza, querem voltar plenamente a atuar com a camisa do São Paulo. A gente já teve aí, né, a lesão do Caleri, que também é um cara muito importante na história do São Paulo e perdeu o resto da temporada. Mas são nomes importantes, são esses dois atletas especificamente, o Lucas e o Oscar. Que decidem, né? É isso, são jogadores pesados, assim, que tem lastro, sabe? Que tem carreira, que tem bagagem, que são grandes referências, são grandes talentos. E nessa questão da volta, depois de lesões recorrentes, como a gente falava, também tem que ter um pouco de paciência por parte da torcida com esses jogadores que vão ter que retomar a confiança dentro de campo. Porque talvez tu não dê aquela arrancada do mesmo jeito. Tu vai ter que ter um pouco mais de cautela, tu vai ter que ter um pouco mais de atenção, de cuidado nos teus movimentos, senão volta pro DM, né? É verdade, por isso que é bom eles terem a semana, porque daí você se testa, você consegue fazer todos os trabalhos, né? Você cumprir todo o protocolo com recuperação, para você chegar no dia do jogo você tá bem. Mas jogador igual o Lucas, um exemplo, aquelas aberrações que vem, parece que ele pode ficar 2 anos sem jogar, ele treina um pouquinho e é rápido. E ele volta com tudo. Isso, é impressionante. E o Oscar também, que o Oscar tem aquele ritmo dele, né? Nunca foi um cara explosivo e tal, mas o Lucas é um negócio de louco, né, cara? Mas se for ver, tem coisas que geram uma dúvida tão grande que até o Neymar, né, a gente vendo, por causa desse tempo sem jogar, às vezes você tem realmente algum receio, porque se eu arranco aqui, será que eu me machuco ali? Né? E o problema do atleta não é a dor que limita ou te leva a ter dúvida para ter um outro tipo de lesão. Mas esses caras estando aptos aí, o São Paulo realmente tem que trabalhar bem durante a semana, porque eles vão ajudar. É isso aí, minha gente. Mais um clássico, então, teremos nessa rodada do Campeonato Brasileiro, 27ª partida entre São Paulo e Palmeiras. O choque rei
é o nome do clássico e a gente vai poder acompanhar todas as emoções nessa briga pela parte de cima da tabela, especialmente do Palmeiras de olho na liderança. Tomara que o Morumbi esteja lotado, né? Porque o último jogo antes do que Fortaleza em clássico, em casa... com torcida única, a tendência é essa. Sim, mas o último jogo do São Paulo antes do Fortaleza tava vaziozão, não sei se é 9 ou 12 mil pessoas. Praticamente 12 mil pessoas presentes. 12 mil, mas eu acho que num clássico o panorama muda um pouco, né? Tem que energizar, né? A torcida do São Paulo tem que... Guardou ali no outro jogo para investir agora, então, né? Exatamente. Virou um mês. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Palmeiras, que é o próximo adversário do São Paulo, neste domingo às 16 horas, em partida que será disputada no Morumbi. Estou trazendo aqui a classificação atualizada do Brasileirão. A equipe do Palmeiras é o vice-líder, em 24 jogos somou 52 pontos no Brasileirão. Já o São Paulo é o 7º colocado do Brasileiro, 26 jogos somou 38 pontos. A vitória em cima do Fortaleza nesta quinta-feira foi muito importante para o São Paulo se aproximar ali do G6 do Brasileirão, que é o Bahia, que é a primeira equipe do G6, 25 jogos, 40 pontos. Lembrando que o Bahia ainda tem um jogo a menos em relação ao São Paulo. Estou trazendo um recorte aqui agora dos últimos 5 jogos do Palmeiras, e aí está misturado tanto o Libertadores como o Brasileirão. Desses 5 jogos, são 4 vitórias e 1 derrota. O último jogo deles foi contra a equipe do Vasco na quarta-feira pelo Brasileirão, onde venceram pelo placar de 3-0. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre São Paulo e Palmeiras. O retrospecto nada bom para o São Paulo. Desses últimos 5 jogos são 3 vitórias do Palmeiras e 2 empates. A última vitória do São Paulo em cima do Palmeiras foi na temporada de 2023 na Copa do Brasil, onde o São Paulo acabou eliminando a equipe do Palmeiras. Enfim, é clássico neste final de semana. O São Paulo chega um pouco mais motivado, mais embalado após essa vitória em cima do Fortaleza, um jogo difícil lá, e conseguiu somar os 3 pontos, e ainda com a circunstância de ter jogado praticamente o jogo todo com um jogador a menos e trazer essa vitória. Com certeza o São Paulo chega mais motivado para esse clássico. Agora Casares tinha que ajudar, né, pelo menos a torcida, barateando o preço do ingresso, para a torcida lotar o Morumbi neste final de semana. Mas vamos ver aí se o torcedor vai comprar a ideia de pagar caro e ainda ver um São Paulo que ainda não passa tanta confiança para o seu torcedor. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, São Paulo!